alegre no pensamento, o Pedro morto da aflição inútil. E realmente recusa, aquieta e olha em favor dos irmãos desorientados e infeliz. E por mais amplas que os pés passam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás os otários de cada vez nas tarefas diárias. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora. E se te interessas pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes de julgamento. Ao pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor ao Senhor, expressaram votos de paz na terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio humano antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados. A paz seja convosco. Emmanuel Veiga, Chico Xavier. A paz esteja com todos nós, com toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Muito boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus e não somente agradecer por mais uma noite aqui unidos em Teu nome, Mestre, para aprender. Que as palavras aqui ditas venham a nos trazer um pouco mais de paz, acalentar os nossos corações, nos trazer aprendizados que nós possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Otávio vai fazer a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. A mensagem do Evangelho de hoje é os inimigos desencarnados. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 5. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha do seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de resistência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que é a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. É o que é verdadeiro, é que o sangue conserva o ódio, mesmo que além do túmulo. E dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. E o inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são a variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e
e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, deve tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outras senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Então essa foi a mensagem de hoje. Ficamos agora com o nosso palestrante da noite, que é o Gilmar Barros. Seja bem-vindo. Caros amigos, caros irmãos, nós trazemos o abraço fraterno do Centro Espírita William Cruz. Os companheiros vamos nos reunir às terças e sextas-feiras, às terças para o estudo e às sextas para as nossas reuniões de fisioterapia. No Espiritismo não existe o sacerdócio. Cada um fala circunscrito aos seus valores e à sua visão de mundo, e conforme metaboliza as ideias e os preceitos e princípios do Espiritismo. Independentemente do que seja dito hoje, cada um de nós sairá daqui com visões, com perspectivas e com possíveis aplicações completamente diferentes. Porque nós temos diferentes necessidades ao cruzar a porta da casa espírita. Temos diferentes demandas, temos diferentes pedidos. O Espiritismo se apresenta para nós também em parte conforme o que nós esperamos. Então, de certa forma, é justo dizer: o que é que nós temos feito com o Espiritismo? Como é que nós estamos metabolizando essas ideias? O que é que a gente ainda fazendo hoje? Na noite de hoje, nós queremos lembrar aos amigos o povo judeu 600 anos antes de Cristo. Pela hora que eu estou falando em 600 anos antes de Cristo, imagine que horas essa palestra vai acabar. O povo estava novamente oprimido, agora sob o jugo dos sumérios. O Império Mesopotâmico, mais uma vez, antes de Ciro Grande, subjugava o povo judeu. E quando a gente está sob opressão, quando a gente perde a liberdade, o que é que a gente quer? Qual é a expectativa de quem está oprimido no cativeiro? Ser livre. E é nesse período que as primeiras profecias sobre o Messias começam a acontecer. É nessa época que começa a se formar no seio do povo judeu a ideia do Messias e a própria ideia do messianismo. Haviam profecias, especialmente de Isaías e Zacarias, que tinham perspectivas muito opostas, muito diferentes. Já naquela época, havia quem descrevesse o Messias
como alguém manso e cordato, e mesmo um cordeiro de Deus, que era o animal que se usava para sacrificar em nome de Deus. Quando uma tribo cometia um pecado, ela poderia arranjar um bode expiatório. Vocês sabem o que é um bode expiatório? É um bode que a gente recebia, um cordeiro que a gente recebia, falava os pecados da tribo ao ouvido dele e lançava ele no deserto. Não é uma beleza? Modernamente a gente chama bode expiatório aquela pessoa que a gente choca o quê? A culpa. E tudo que dá errado. Graças a Deus a gente não procura mais bode expiatório, porque se a gente procurasse, não ia sobrar um bode vivo no estado lá mais. Né? A gente já teria voltado todos a perder. Naquela época, Jesus ou Messias já poderia ser escrito, que para eles, para os judeus até hoje, Jesus não é o Messias. Muito importante que a gente compreenda esse conceito. Para o povo judeu, Jesus até hoje não é aceito como Messias. Então, para os judeus, o Messias viria como um cordeiro de Deus que seria sacrificado. Daí a tradição católica de identificar Jesus como o cordeiro de Deus que com seus pecados lavou, o seu sangue lavou os nossos pecados. Essa é a tradição católica. E já é uma releitura da tradição judaica. Então, uns esperavam o Messias cordeiro, cordato, tranquilo, pacífico. Outros tinham uma visão um pouquinho diferente. Havia quem dissesse que o Messias viria quando o céu se partisse em dois, houvesse uma grande fenda e os anjos desceriam com ele, com suas espadas em punho. Olha que coisa linda! E os anjos demolariam o pescoço de todos os inimigos de Israel. E quando eu digo demolar o pescoço, é porque logo para a senhora me desculpe, foi sem querer. Né? Mas era outra forma, igual ou diferente, compositiva. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Não é? E essas ideias emergiram no seio do mesmo povo. Porque nós, quando estamos oprimidos e sofrendo, geramos necessidades e nos apegamos a uma visão de mundo que corresponda à nossa necessidade e não necessariamente à realidade. Não necessariamente à realidade. Nesse sentido, a gente pode afirmar que antes mesmo do Messias vir, já haviam preconceitos sobre ele, correto? O que é um preconceito? É um conceito prévio. Eu tenho um conceito antes de conhecer a realidade. Eu tenho um conceito, né? Então, por exemplo, se eu falar a palavra chinês, todo mundo já deve ter imaginado um chinês. Ele é baixinho, com a cor amarela, os olhos puxados, não é assim? Um chapeuzinho, provavelmente aquele feito de palha de arroz. E isso é o que a gente chama de estereótipo. A gente cria um padrão, não é assim? Eu não sei se os amigos sabem, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. É muita gente, né? Não é impressionante? Dá 7 vezes uma população, mais de 7 vezes no Brasil. E a China é tão grande que existem mais de 80 etnias diferentes lá. Tem chinês no noroeste da China, gente, que é grande, branco, gordo e do olho verde. Eu podia ser chinês. Não é lasca. Mas quando eu falo em chinês, nós pegamos um estereótipo. Não é? E o estereótipo corresponde, portanto, a um pré-conceito. Se eu vou ao Sudeste e digo nordestino, o que é que eles imaginam? Seca, mandacaru, chipão. Eu nunca vi nada dos ovos de couro na minha vida. Não é? É essa a visão que se tem. E quando a gente fala em gaúcho, a gente imagina o quê? Com bombacha, chimarrão na mão, assim.
Isso são estereótipos. Todos nós temos preconceitos. Todos nós. Só não pode ter preconceito quem tem todos os conceitos. A gente não tem todos os conceitos. Então, algumas coisas a gente até utiliza o preconceito para simplificar. Se eu for falar do chinês, eu não vou abrir um parênteses e falar de cada caso, de cada cria. Não é possível, né? Então a gente usa o estereótipo. Mas qual é a diferença entre um preconceito e um preconceituoso? A diferença é que se eu tiver um preconceito e um dia eu for exposto, né, e descobrir, se eu for viajar para a China, se eu for viajar para o Rio Grande do Sul, se eu for exposto a conviver com o chinês, não precisa de viajar, pode se mudar para perto de mim, eu posso descobrir uma realidade completamente diferente do meu exterior. Eu tinha um preconceito, mas eu não sou preconceituoso. Agora, se eu for exposto a um preconceito meu, a um convívio com o chinês, a um convívio com o gaúcho, e mesmo assim sair dele com a mesma ideia que eu entrei, aí já não é um preconceito. A partir daí eu sou o quê? Eu não permito a experiência objetiva e o contato real com aquela pessoa, com aquela etnia, com aquele povo, mude a minha visão. A partir dali, eu não abro mão do meu preconceito. E se eu não abro mão do meu preconceito, eu sou preconceito. Essa é a ideia, né? Preconceito todos nós temos. Então, eu convido os amigos rapidamente a um momento muito especial da história dos apóstolos. Era o que seria conhecido como o Domingo de Ramos. Jesus seria recebido na entrada de Jerusalém por uma multidão. Uma multidão. Ele tinha curado milhares. Ele tinha erguido, né? Os cegos voltaram a ver, os surdos voltaram a escutar, os mudos falavam, os aleijados caminhavam, os leprosos, né? Imaginem que naquela época ele tinha feito um milagre que repercutiu muito pelas vésperas da Páscoa, que foi Lázaro, o fenômeno da catalepsia, quase morto. Ele diz, havia 3 dias que Lázaro havia morrido. Ele manda retirar a pedra. As irmãs advertem, olha, já fazem 3 dias, né, os odores, pode acontecer. Jesus lamenta a falta de fé, manda abrir a porta, e quem é que sai de lá do túmulo? Na época, havia um fenômeno sociológico de troca de informação sobre a vida alheia. Não confunda com fofoca, né? Você imagine você receber a informação de que alguém ergueu um morto de volta. Imagine o poder que você vai atribuir a essa pessoa. Imagine que alguém da sua família vivenciou uma experiência, era cego ou droga. Era aleijado de nascença e agora caminha. Teve lepra, partes do corpo caíram. E agora você vê essa pessoa curada, regenerada. Você imagina o impacto disso. Então, milhares de pessoas esperavam esse ser maravilhoso à porta de Jerusalém e pegavam mantos e jogavam os mantos no chão para que ele pudesse passar. Ele próprio manda providenciar um burrinho. O burrinho é uma coisa cara, chique, elegante na época, né? Então ele manda providenciar um burrinho para se assemelhar às profecias, porque vários profetas faziam referência a isso. Quando ele seria recebido em Jerusalém como um conquistador. Então quando ele sobe no burrinho, manda vir o burrinho, começa a entrar, quem tinha algum recurso tirava o manto e colocava no chão. Quem não tinha, cortava palmas, ramos de oliveiras e palmas. Por isso é que nós conhecemos esse dia domingo de Ramos. Ele estica tudo aquilo. Imagine que você
depois de 3 anos caminhando com Jesus, sendo chamado de maluco, né? Passando muita dificuldade, com muitos enfrentamentos, agora você tem o reconhecimento do mundo. Você é aplaudido junto com Jesus. Veja que maravilha. Você já nem cabe em si, não é muita alegria. Depois de tudo que você passou, está lá e Jesus é reconhecido como trabalho. Nesse dia, nesse momento, o Espírito Humberto nos narra essa entrada e o diálogo de 2 discípulos no livro Boa Nova. O livro Boa Nova é descrito pelo Espírito Humberto de Campos como um folclore do céu. Folclore do céu. Jesus é formidável. E eu gostaria de ler com os amigos a descrição da entrada de Jesus, com 2 discípulos conversando sobre o que acontecia. Pode ser? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o texto para ser o mais fiel possível. O título do texto é A Ilusão do Discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob chuva de flores. Já sabemos do que se trata, né? Era o tal Domingo de Ramos. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Judas Iscariote, que havia 2. Judas Tadeu e Judas Iscariote. Agora a gente sabe do que ele está falando. É o nosso Judas. Sou fã. Nosso. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branca que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo de Deus? Não entenderam a maldade? Jesus é bonzinho demais para fazer o que precisa ser. Não dá. É isso aí, a gente está sob o jugo de Roma. É isso aí, ora. Que tipo de Messias Judas esperava? O cordeiro ou o libertador? Libertador. Você percebe que era um preconceito falando? Não era um preconceito falando? Acontece que Judas conviveu com Jesus por 3 anos. E mesmo assim, ele não via Jesus como Jesus era. Mas via Jesus como ele deveria ser, pelos valores que ele tem. Continua? Vamos lá. Mas, replicou o interpelado, Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras em terreno do mundo? Tiago entendeu a conversa, não entendeu? Entendeu, já está acostumado. Isso aí, Jesus, você acha que isso aí vai ser um guerreiro? Depois de tudo que a gente já viu? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Conseguível. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Entenderam aí? Com essa gentilha, vai chegar. Está errado, Jesus. Isso aqui não vai dar nada. Vamos seguir. Israel retocou o filho de Zebedeu, Tiago, de olhar sereno. Sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vai efetuar a verdadeira revolução, edificando o reino sobre os corações e nas almas. Ou, em outras palavras, nós já vimos esse filme antes.
sempre teve messias violentos, né? Pessoas que queriam mudar a vida da gente de forma bruta, violenta. Olha, se vier comigo vai tudo mudar. A partir de agora é tudo diferente. Já escutou essa conversa? Pois é, Tiago também. Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Como é que eu vou mudar a minha vida sem poder? Sem influência? Não tem como. Você não tem como mudar nada sem poder. Aí segue. E quem haverá mais poderoso que Deus? De quem? O mestre enviado divino. Responde Tiago. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu: você já discutiu com alguém que está tranquilo? Dá um ódio, não dá? Olha, nada desestabiliza mais alguém do que brigar com uma pessoa serena. Incomoda profundamente. Já experimentou brigar com a esposa? Quando ela está certa, pense um negócio que enerva, né? E quanto mais certa ela está, mais raiva você tem. Não é desgraça, não é? Porque quem está errado tende a se desestabilizar. Quem está correto tende a permanecer em quê? Isso é verdade. O problema é do outro. Não concordo com os princípios de nação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém e dos governos distintos. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, Sebaste, Corazim, Betsaida, quando das suas ausências de carnaval, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente qualificados da vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade do amor por toda parte, mas só observei cegos, leprosos, pobres e ignorantes abrirando-se na nossa fonte. Será que Judas tinha preconceito? Mas antes de continuar falando mal do nosso amigo Judas, vamos fazer o exercício mais agora. Vamos lá. Substitua Jesus pela doutrina espírita. E substitua Judas por nós. Que tipo de expectativa nós temos sobre a doutrina espírita? Será que eu não estou esperando que os Espíritos venham resolver as dificuldades da minha vida? Será que não estou orando a Deus pelo momento e pelo dia em que o Espírito X vai curar a minha dor? Ou que o Espírito Y vai me libertar do problema financeiro? Será que eu também não estou esperando que os meus inimigos não me alcance, graças à intercessão dos Espíritos? Que tipo de Messias a doutrina é para você? Ela é um Messias. E que tipo? Desagradável essa conversa, né? Você vê como sempre espírito em busca de consolação e vai sair daqui sendo chamado de Judas. Olha demais o negócio desse. Imagina quem está acompanhando agora, não se rebele não. A gente ainda não acabou, pode ser que piore. Então vamos lá. Jesus, porém, já nos esclareceu ao ter perguntado com brandura que o seu reino não é Cristo. Isso é muito interessante, essa colocação. Nós vamos voltar para ela. Mas vamos lá. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia, teve paciência. Quando grita, sabe acreditar? Perdeu a razão, né? Gritou, perdeu a razão.
Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetear o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisávamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Recordo, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior da comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Tiago dá duas orientações centrais aqui. Eu vou terminar, porque eu me empolgo toda vez que eu leio. Eu vou terminar de ler e a gente retoma aqui. Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão por que necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Quem é o maior do reino do céu? Essa pergunta rodeou Jesus várias vezes. Teve até uma mãe desavisada que pegou os 2 filhos, levou para ele e disse: Senhor, os meus 2 filhos vão seguir contigo. Eu só peço uma coisa, que um senta à tua direita e outro à esquerda. Olha que beleza. Ou seja, que eles sejam os seus privilégios, que eles resolvam tudo para você. Qual foi a reação dos discípulos? A revolta com a mãe. O que Jesus dizia? Se você quer ser o maior no reino dos céus, tem que ser como esta criança. Que sentido faz isso? O que isso faz sentido? Você quer ser o maior no reino dos céus? Lava os pés um do outro. Lava os pés. Qual é o significado disso? Ora, uma criança, gente, pode errar? Pode ou não pode? O que é que acontece quando uma criança erra? Geralmente, se for uma criança ansiosa, ela vai errar e vai fazer o quê? Vai rir. Vai rir, vai tentar. Porque ela ri de si mesma. Ela não fica dizendo que eu sou burra. Como eu fui burra? Ela não diz isso. Ela vai achar graça. Ela tem leveza na vida. Tem pureza de sentimentos. Ela não carrega culpa. Ela é capaz de sorrir dos seus conflitos. Eu desconfio de gente que não consegue rir de si mesmo. É um perigo. E o poder para Jesus está definido aqui, né? A definição de poder. Várias vezes ele diz: você quer ser o maior? Sirva. Porque quando eu penso em poder, quando você pensa em poder, a gente pensa em quê? A gente pensa em mandar e ser obedecido. Não é assim? Então a gente está pensando em poder para que a nossa vontade seja feita. É assim que a gente pede e serve-se do poder. Essa é a dimensão de alguém poderoso. Poderoso é uma pessoa cuja vontade é obedecer. Poderoso é alguém cujo desejo é capaz de agradar. Mas pela definição que está sendo dada de poder, é diferente. O poder não é para que eu me sirva dele. O verdadeiro poderoso é quem está a servir. O poderoso não se serve do poder, mas usa o poder para servir. André Luiz disse isso de uma forma linda. Quando o leitor espiritual declara aqui, acredito que no livro missionário da luz, se a memória não me falha, declara o seguinte: os que amam governam a vida. Os que amam governam a vida. Nós somos interessantes, porque a gente quer ter poder sobre os outros e ainda não tem poder nem sobre nós. Não é incrível? Eu pensava que era só lá no Letrux, aqui no Doroteúna também. Não é lá. Às vezes a gente entra num lugar chamado self-service. Já ouviu falar?
Você entra ali com ideia na cabeça. Né? Se eu vou pegar aqui, quando olha, tem coisa que parece que brota. Onde é que isso saiu mesmo? Você nem sabe o que você fez. Porque nós não temos poder ainda nem sobre nossa vontade. A gente não controla nem o que a gente quer. Mas para apontar o que o outro devia fazer na vida dele, isso a gente sabe, né? Se fosse comigo, ia ser diferente. Se tivesse feito o que eu digo, a vida ia ser outra. Nós somos seres interessantes. Nós queremos ter poder sobre os outros, quando ainda não conseguimos ter poder nem sobre nós mesmos. E aqui entra a questão do reino de Deus. Essa questão é delicada, né? Porque Judas percebia o reino de Deus como o reino de Judá, como Israel. Né? Ele percebia assim. E Jesus, como é que ele define o reino de Deus? Por que ele dizia o tempo inteiro que meu mundo não é? Meu reino não é. Meu reino não é. Olha, hoje nós sabemos, hoje nós temos a psicologia que nos ensina o seguinte: há 3 mundos dentro de nós. Olha que interessante. 3 mundos dentro da gente. O mundo das relações interpessoais, o mundo físico, né? Que para ele, nas relações interpessoais, existe a regulação através das leis. Existem leis. Imagina que eu seja racista nos tempos de hoje. Está até fora de moda. Vai ser muito tiozão, né? Mas imagine que eu seja racista. Se eu praticar um ato de racismo contra alguém, eu vou ser preso, não vou? Graças a Deus. E é dever de todos nós fazer o quê? Esconder o racista debaixo da asa. A gente não pode tolerar, não pode conviver com a raça. Pensando no próprio racista. Para comer esse conversa. Né? Imagine que eu seja machista. Imagine que mulher minha não pode trabalhar, não pode estudar, não pode fazer nada. E até às vezes quando eu tenho raiva e frustração, eu posso bater nela. Para mim vai existir uma lei chamada Lei Maria da Penha. Né? É um avanço social. É um avanço social importantíssimo. E eu vou apanhar e vou ficar calada? Será? Esse é o problema? De forma alguma, né? Existem as leis sociais para mim. Agora, se eu for machista, se eu for racista, tudo isso existe. E ficar só no pensamento, o que é que vai acontecer? Eu não escrevi, eu não falei, eu só pensei. Aí eu digo assim, ninguém está sabendo, né? Eu sou aquele cara que fica dizendo, não, está muito chato, eu não pode mais fazer piada de nada, né? Você disse assim, eu vou mandar que eu só guarde comigo. Só guarde comigo. O Espírito André nos dá uma péssima notícia, viu, gente? Ó, o pensamento ecoa, como o som ecoa no ar, os espíritos ouvem o que nós o quê? Isso é terrível. E você achando que tinha segredo, e você achando que aquele grande drama da sua vida que você guarda numa gaveta lá escura, dobrou, botou lá no fundinho do coração, aquele grande drama da vida, é o grande segredo da sua vida. Não é terrível? Chega a dar um arrepio, crânio caudal, caldo cranial, não dá não? Os espíritos sabem. Não é terrível? E vem a parte mais interessante, ó. Mesmo que eles não possam ouvir, o ato de pensar plasma em mim o que o Espírito André me chama de psicosfera. Olha que coisa legal.
É como se fosse a gravidade dos nossos pensamentos. Uma região que tem cheiro, tem cor, tem vida. Olha que interessante. Cria formas, pensamentos. Olha que coisa linda. Lá no livro de Daniel, no primeiro capítulo, quando ele levanta da lama 7 anos de umbral, é terrível, viu? Dizem que é o que acontece com quem dorme na palestra espírita. Eu não quero rogar para ninguém. Mas vocês fiquem sabendo, quando estiverem lá, se não estiverem lá, já tem explicação, né? Dizem que é isso. André Luiz estava ali, ó, bebendo da lama, e quando ele levanta, um espírito inferior do umbral suicida. Ele só vai se descobrir suicida no fim do livro. Como é que um companheiro de umbral pode saber isso? É terrível. Não era um mentor espiritual, não. Era um companheiro de umbral. Ele levantou lá na lama, o outro usou o modelo. Suicida. Ele disse: que suicida? Eu não tenho pela vida. Eu morri com uma cirurgia do intestino. Eu não me matei, vocês estão malucos. Ele passa o tempo inteiro negando o que o espírito inferior viu no primeiro capítulo. Não é horrível? Então vamos lá. Se eu agir, existe a lei. Se eu pensar, o pensamento ecoa. E mesmo que ele não ecoasse, ele se plasma em forma. Olha só. É por isso que se diz que o reino espiritual é o reino da verdade. Porque todas as máscaras somem. Eu conheço gente que quando vem no centro espírita fica tão docinho, mas vira uma pessoa tão doce que se sentar junto de alguém com diabetes é capaz de matar. Né? Choque anafilático na mesma hora. E depois, quando sai do centro espírita, volta a ser a mesma pessoa. Não adianta. Percebe? Então, 3 dimensões, 3 reinos. O reino físico e material da ação, existe a lei. Para o pensamento, existe a lei. E para o sentimento, ó, eu não fiz, eu não pensei, eu senti. Quem controla o sentimento? Ó, a gente não consegue controlar o que pensa. Imagine o que sente. Aí é terrível, né? Aí é interessante, porque quando eu digo assim, eu sou espírita, eu não posso ter medo. O que é que está acontecendo? Está morrendo de medo, né? Não, eu sou espírita, eu não posso guardar mágoa. Qual é o sentimento aí? Está magoado. Mas eu sou espírita, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter depressão. Qual é o sentimento? Eu sinto. Depois eu penso. Por último, acho. Eu sinto, eu penso, eu acho. O primeiro, as relações jurídicas, as relações humanas, a ação pode ser alcançada. O segundo, o pensamento no plano espiritual. E o terceiro, o sentimento, é o reino de Deus. Esse só 2 podem devassar: você e o Criador. Imagina. Esse é o reino. Esse é o escopo da religião. Essa é a razão pela qual a gente reencarna. Percebe? Não é para corrigir a ação, não é para corrigir o que pensa, é para corrigir o quê? Porque o sentimento é a fonte de tudo. É de onde tudo emerge.
vezes aparece aquele irmão no centro espírita, vamos imaginar, aquela criatura que divide os trabalhos comigo, e a gente tem um desentendimento, é raríssimo, muito difícil acontecer. Mas imagine que você fecha os olhos e pensa diretamente, esse vai vagar em muitas reencarnações e só tem que me doa até a primeira. Olha que sentimento lindo. A raiva. Se eu tenho raiva de alguém, gente, adianta mentir? Eu tenho raiva, né? Eu sinto. Agora, o que eu vou fazer com o que eu sinto, isso é uma escolha. Eu posso não controlar o meu sentimento, mas eu posso decidir o que eu vou fazer com ele. Posso ou não posso? Isso eu posso. Porque eu não sou um marionete do meu sentimento. Eu posso estudar o que eu sinto, analisar o que eu sinto. E alguém pode falar o que você sente? Não. Dá para saber o que você pensa, dá para saber o que você faz, mas não dá para saber o que você sente. E quando eu tento, eu fracasso. Imagina que está chovendo e você passa aqui no Benedito Mendes e vê alguém distribuindo sopa para pegar você, quem manda sentar na frente. Não é seu nome. O Hélio está lá distribuindo sopa, chovendo, até bom que a sopa rende um pouquinho mais, né? O Hélio está lá distribuindo sopa e duas pessoas passam, eu e a minha amiga Mira. Mira não vale porque gosta do Hélio, né? Então vamos botar numa posição melhor, certo, Mira? E você não vai sofrer hoje. Então eu olho o Hélio e digo, esse cara vai ser candidato a vereador. Esse cara aí vai ser candidato a vereador. Ele está fazendo isso porque ele quer fazer um trabalho de comunidade de base e ganhar a volta depois. Aí passa a Mira, você vai achar que ela está fazendo isso por quê? Pode falar, meu. Tem meu coração bom. Ela quase derreteu. Eu escolhi a pessoa errada. Eu estou bem. Estou melíflua. Uma pessoa de coração bom. Ela já é cardiologista. Eu, Gilvon e Mira estamos falando sobre o Hélio. Mas eu estou julgando a ação. Eu estou julgando o pensamento. Eu estou julgando o sentimento do Hélio. Eu sei o sentimento que ele teve, que utilizou? Não. A Mira sabe? Então o que é que a gente está fazendo quando a gente diz isso? Julgando. Eu estou falando de quem? Se abre a boca e diz, quer ser vereador. De quem é que eu estou falando? Você. Eu estou declarando, eu só faria isso se fosse A ser vereador. E eu penso que eu estou falando mal dele, mas eu estou falando de quem? Eu estou me julgando com a mesma medida que Jesus. Toda vez que eu tento acessar o reino de Deus fora do meu sentimento, eu estou julgando. E quando eu julgo, meu irmão, eu só posso estar falando de uma pessoa. Quem é? Você está falando de você. Então, toda vez que você abre a boca para lançar uma sentença sobre alguém, essa sentença está automaticamente recaindo sobre você. Não é castigo, não é punição, não é nada disso. É a tua boca que fala. Jesus dizia assim: tu o dizes. Tu dizes. Sai de você. A boca fala, mas está cheio o coração. Sai de nós. Judas
tinha um coração cheio de ganância política. Todos nós sabemos aonde isso levou. E eu fico feliz que só quem estava aqui na primeira parte vai entender o que eu estou falando. Os outros você pode se julgar superior e explicar depois. Judas fez isso porque assim pensava o reino de Deus. O reino de Deus não era dentro, o reino de Deus era fora. Eu não vim ao mundo para converter ninguém. Eu vim ao mundo porque eu preciso estabelecer uma relação de amor com Deus, comigo mesmo e com o próximo, e estabelecer nos meus sentimentos o seu reino. Quando eu não farei mais a minha vontade, mas a vontade é abrir mão da vontade. Olha que coisa incrível. Como você acha que Jesus dizia isso? Eu não faço o que eu quero, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Um espírito triste é muito difícil para a gente saber a diferença entre ele e Deus. Muito difícil. É a mesma coisa que perguntar a uma formiga a diferença entre uma poça e um oceano. Não sabe. Muito difícil. Por isso Jesus também adverte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então preste atenção no que você está fazendo. Né? E ele era tão objetivo, né, gente? Pragmático. Veja só, se você não ama ao próximo, a quem vê, como podereis amar a Deus a quem nem me vê com essa conversa morta, né? Se você não faz com o que tem, não vai fazer quando outra circunstância aparecer. Não vai fazer. Faça, haja, sem esperar as circunstâncias. Não fique esperando, porque não vai dar certo. Nós tivemos um trabalho de sopa que nós distribuímos quase 20 anos na cidade de Maceió. No certo dia apareceu um companheiro com várias denominações religiosas, que os irmãos queridos do Campo do Velho, das igrejas adventistas, que iam conosco, da igreja católica, do movimento carismático, gente muito boa. Até hoje nos relacionamos muito bem. Então, numa certa ida, surgiu uma pessoa simpática com uma certa denominação religiosa que me comoveu, porque chorava. Eu gosto das lágrimas, porque a sopa rende com a lágrima, né? Chorava copiosamente, mas a experiência me dizia que quando a pessoa chorava muito, não voltava mais. Então eu fiquei preocupado. Quando acabou, eu fiquei tocado, disse: fulana, faça uma prece, uma oração, já que você está tocado, faça a prece de encerramento do trabalho da gente. Pegamos as mãos e ela disse: Senhor, eu sei que tudo tem um propósito na vida, tudo coisa boa. Eu posso não compreender os seus desígnios, mas hoje eu estou aqui e eu farei um acordo contigo. Eu já fiquei meio tenso. Esse trabalho vai decomplicar 10 vezes. Eu já fiquei nervoso. Eram 8 poderosos, 80. Veja, não vai centuplicar. Não, vai ser multiplicado por 10 mil, porque essa é a tua vontade. Eu decreto, eu já abri o outro. Já perdi a sintonia da prece. Já fiquei meio tenso, mas quando acabou, fui na pressa com ela, disse: fulano, que prece, tocante. E foi que houve? Você prometeu multiplicar por milhares a sopa? Como é que eu vou poder fazer isso? Que trato foi esse que você fez com Deus? Ah, meu filho, já está escrito, confia. Você está certo, mas me mostrou do assim. E você saber, né? Para fazer um contrato, você sabe quais são os termos. Então, já está tudo certo. Eu fiz um acordo com Deus. Eu vou ganhar na Mega Sena este ano. E quando eu ganhar na Mega Sena, eu volto aqui e esse trabalho vai ser multiplicado por mil.
Me parece que ela até hoje não ganhou, porque não apareceu mais. E eu fiquei com a lição inesquecível. Se você não faz com o que tem, não vai fazer nunca. Se você é daqueles que fica dizendo, eu só não ajudo porque eu... olha, no dia que eu puder, eu... Circunstância não cria. O poder criador é nosso. Deus faz a circunstância para que a gente se mova, não o contrário. Se eu venho ao centro espírita, por exemplo, Doroteia Luna e digo, Senhor, me dá coragem, porque tem gente que gosta de pedir para o Senhor. Eu imagino que os mentores da casa vejam certas figuras e digam, meu Deus, lá vem aquele pidão. Lá vem aquela pidona. Porque quando vem aqui, lembra de pedir que está esquecido. Descobre que tinha coisa que nem lembrava. Vai lá e pede. Então quando você diz assim, Senhor, me dê coragem, o que você acha que vai acontecer? A coragem vai ser dissolvida na água frutificada que você vai beber? Ou vai ser pendurando um passe, que a gente vai aplicar o passe e a coragem vai escoar pelos nossos poros? Como é que se cria coragem? Você só pode criar coragem enfrentando o medo. Não tem outro jeito de você criar coragem. Você vai ter que enfrentar o medo. Então Deus vai prover o quê? Situações, circunstâncias e contextos onde você precisará enfrentar o seu medo. Não é? Aí eu vou na casa do Espírito, Senhor, dá-me paciência. Aí vem aquela sogra, ó, que maravilha, né? Vem aquele genro, vem aquela nora, vem aquele marido, aquele filho. E você pediu paciência, a circunstância está dentro dos seus olhos. E aí você fecha os olhos de novo, Senhor, por que comigo? Que mal. Ah, vocês conhecem a história. Judas está em nós. Todas as vezes que eu acredito que o Espiritismo é ingênuo e bonzinho demais para sobreviver nesse mundo, eu tenho a mesma visão que Judas Iscariotes. Toda vez que eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu digo, isso só dá para viver quando eu estiver na espiritualidade aqui no mundo. Aqui a realidade, porque ele está falando do quê? Do seu sentimento. A luta que eu travo não é contra o mundo, é contra, muitas vezes, contra mim mesmo, contra os meus impulsos, contra a minha vontade, nunca é contra o outro. Então quando ele diz é preciso orar e vigiar, a gente vigia, mas vigia a vida dele, não é? Fica de olho no comportamento dos outros. Nenhum obsessor lhe fez mais mal na sua vida do que você mesmo. Nenhum. Liga, reveja a sua vida. Todas as grandes quedas foram resultados de decisões que partiram, adivinha de quem? E quando tu fez, seguro, convicto do que estava fazendo. Não foi nenhum espírito maligno, foi um escuro, foi um medo, foi um engano. E a beleza divina é: Deus não
karma é uma palavra que nem existe no Espiritismo. Existe lei de ação e reação, e a reação nem sempre é proporcional. Deus mantém aberta a infinita misericórdia, porque Ele não quer que você seja punido. Ele quer que você aprenda. É muito diferente. E é aprendizado com amor. Com amor. Não precisa se castigar eternamente. Eu cometi um aborto. Eu matei. Eu roubei. Agora só para outra vida. Não. Cometeu um aborto, afastou da sua existência um grande companheiro. Uma grande companheira. Já vai lhe fazer muita falta. Você já se castigou bastante. Roubou, um dia vai ter o que devolver. Outro ladrão virá, nem se preocupe. E quando ele vier, entregue e diga: vá. Já não é mais coisa. Matou, oportunize vida. Há tantas vidas sem oportunidade de crescimento. Reparação, aprendizado, é isso que o Espiritismo pede. Não culpa, que só nos traz paralisia dentro. É por isso que se diz que o Espiritismo é o consolador. Gente, quem precisa de consolo já está em quê? Em sofrimento. Já está sofrendo. Então você vê o lugar certo. Aqui somos todos espíritos devedores, sofredores e em aprendizado. Que Deus nos abençoe, nos fortifique. Muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado pela oportunidade dessa aula, né? Essa aula que novamente desse tapa na nossa consciência, né? Sair daqui sabendo de tudo. Mas muita gente precisa desse tato, tem que saber disso, a gente é muito perfeito. A gente acha que é muito todo centro espírita, eu conheço, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei que não deve fazer isso, deve fazer aquilo, eu sei que, a gente acha que sabe tudo, né? E a gente julga também, a gente tem preconceito, como o Judas teve com Jesus, a gente tem preconceito de Deus, do nosso Deus, a gente tem aquela imagem, que ele nos ama, vai fazer tudo pela gente. Quando a gente não vê o que ele já fez, o que a gente está hoje em dia, que é onde a gente precisa estar. A gente não, ele vai colocar a gente no lugar melhor. Estou aqui, mas no lugar é na cadeira, dono de um banco, é dono de não sei o que, porque ele é o Deus da vitória. É o Deus da riqueza. Então é um preconceito que a gente tem também com isso. A ideia é uma ideia anterior a isso. E eu achei perfeito também a questão dos mundos. Do sentimento, que é o sentimento, é o reino de Deus. E é o que Jesus veio pregar, não veio pregar mais nada. Foi o amor. Essa semana eu assisti um vídeo, só não lembro quem era, porque eu TDAH para lembrar nome, porque as situações é complicada. Do médico, ele disse que foi levado para atender um espírito de suicida. Ele disse que chegou lá, estava o corpo dele muito feio, ele tinha a força do pensamento dele, estava preso ao corpo, estava com plantas, saía vermes, coisas assim. Ele disse que deu aquele ácido, ele sentiu aquele ácido, não deu nem para conter, não deu nem para conter o sentimento de nojo, de ácido daquilo. Disse que não conseguia chegar perto, foi aplicar um passe. Ele disse que o passe não melhorava nada, ele só piorava. Nisso, uma luz, uma esfera de luz apareceu, saiu, foi pegando a energia dele da testa, e
e olhou para ele e falou: você tem a técnica, a gente tem a técnica, mas é preciso amor. Não é só ter a técnica tem um limite, o amor é infinito. Ou seja, desde o início a gente sempre acreditou em um Deus de vitória, um Deus de riqueza, de coisas assim. E tudo já está aqui, a gente não percebe isso. A gente quer as coisas do nosso jeito e a gente não percebe que as coisas estão do nosso jeito. Como a gente tem esse preconceito de está ruim é o inimigo, está ruim é o castigo. Não. Isso é um presente de Deus para a gente. Da gente se redimir, da gente se melhorar. Desculpa se eu ficar no horário também. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, Mestre Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por essa palestra, Senhor, obrigado por essas palavras. Senhor, Tu sabes o quanto que isso entrou no meu coração, que entrou na minha mente, Senhor. Quantos horizontes abriu, Senhor, para mim. Que esse sentimento seja compartilhado com todos que estão aqui, com todos que não puderam estar aqui, que assistiram pelas redes, que estão sentindo ainda a vibração nossa aqui, Senhor. Que tudo isso que estou sentindo agora, Senhor, chegue a essas pessoas. Essa leveza que o Senhor quer que nós tenhamos, ó Pai. Que chegue a todos que estão aqui, todos que estão precisando, porque todos estamos precisando, Senhor. Que a Sua luz, com as palavras das palestras que a gente ouve, inunde nossos pensamentos, nossos corações, Senhor. E que possamos ter um sentimento, Senhor, único de amor, para realmente assim acessarmos o reino de Deus. Peço isso, Senhor, no fundo do meu coração, para que quem procura, Senhor, que possa ver, que possa achar, Senhor, que possa conseguir abrir os olhos e ver realmente a bondade